gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim conversar com vocês sobre as minhas leituras de agosto. Primeiro eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz porque quem tá acompanhando no canal sabe que eu tava vindo de uma época que eu não tava conseguindo ter tempo para ler, né? E eu achei que eu fiz excelentes leituras esse mês, eu gostei de todas elas. E também li na quantidade que é o que eu considero o meu normal de ritmo de leitura, né? E também já tava com outras leituras em andamento, mas vou só concluir em setembro, né? Mas tudo bem. Mas antes de eu começar a falar sobre os livros, por favor, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, que isso ajuda muito na divulgação do canal. Você ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Sério, tá saindo muita coisa legal por aqui. Inclusive, se você não quiser perder nada do que tá saindo por aqui, se inscreva no canal do Telegram. O link tá sempre aqui embaixo no box de descrição, que por lá eu notifico vocês de tudo que tá rolando no canal, no blog, quando tem alguma postagem especial do Instagram. E assim vocês não vão perder nenhum conteúdo, tá bom? E claro, gente, à medida que eu for comentando aqui, falando sobre os livros, me digam se vocês já leram, se vocês têm interesse em ler. Me contem quais foram as suas leituras do último mês, né? Mês de agosto. Porque aí a gente aproveita para conversar um pouco e vai ter essa troca de indicações, não é mesmo? E bem, vamos deixar de enrolação e vamos para os livros. O primeiro livro que eu concluí foi Inspeção, do Josh Malerman. E assim, gente, eu vou tentar falar o mínimo possível para tentar fazer vocês ficarem interessados pelos livros, mas ao mesmo tempo não dar spoiler nenhum. E, na verdade, falar até menos do que tá na sinopse, porque eu acho que a sinopse desse livro pode acabar atrapalhando ou interferindo na experiência de leitura de vocês. Então vamos lá. Aqui nós temos um prédio no meio da floresta onde vivem alguns meninos que são conhecidos como meninos do alfabeto, né? Cada um deles tem como nome uma letra do alfabeto. E eles não sabem da existência do sexo oposto. Só que um desses meninos, que é o Jota, acredita ter visto algo entre as árvores dessa floresta. Só falando isso aqui, que é, por sinal, menos do que a sinopse fala, acho que vocês já conseguem imaginar o que pode ser essa coisa da floresta. Mas acho que isso é o suficiente para vocês, porque a demora para acontecer uma certa coisa que está na sinopse acaba incomodando alguns leitores. Eu até fiquei me questionando um pouco sobre isso durante a história, né? Porque esse aqui eu tinha lido a sinopse, então eu fiquei meio tipo, poxa, demorou para acontecer. Mas vamos lá, esse livro é dividido em 4 partes, tá? E eu confesso pra vocês que a primeira e a segunda são bem lentas, mas não de um jeito ruim. É uma coisa que é lenta, mas ao mesmo tempo você tá muito curioso pra saber como funciona aquele prédio, como esses meninos foram para lá, como funciona a organização do sistema que eles estão vivendo. E você, é claro, quer saber mais sobre o Jota, que é o protagonista. Na parte 3 desse livro, as coisas meio que parece que estão voltando para o início da história, porque o autor tem que te apresentar alguns outros fatos relacionados a esse prédio e tudo mais, mas ainda assim se mantém interessante, ele constrói um suspense muito bem feito. E a parte 4, ela é muito abrupta, sabe? Ela é muito explosiva, é uma explosão de acontecimentos que no primeiro momento você fica até chocado, impactado, porque você realmente não vai estar esperando por aquilo ali. Eu posso até falar isso pra vocês, mas quando vocês pegarem pra ler, vocês chegarem na parte 4, vocês vão ficar assim, que é isso? Como que isso aconteceu? E assim, gente, nós estamos falando do Josh Malerman. Então tudo a gente tem que contar que tem uma metáfora por trás. E nesse livro, por mais que ele gere um excelente suspense e que no final ele até caminhe um pouco pro terror, eu acho que ele não vai fazer muito sentido na cabeça das pessoas de como aquilo aconteceu se vocês não conseguirem enxergar a metáfora por trás. Porque se vocês forem ler esse livro olhando apenas para as cenas que estão acontecendo aqui diretamente, vocês vão ficar muito na dúvida de como que ele estruturou esse livro, do porquê que isso aconteceu de uma forma tão abrupta no final, e achar que foi mal construído. Mas não, gente, tudo isso foi intencional, está relacionado com a metáfora. A própria estrutura do livro é para você entender que existem certas coisas no mundo que não podem ser controladas, que de um jeito ou de outro elas vão vir à tona, e que quanto mais você tentar conter isso, mais explosiva ela vai vir. Apesar dele criar um suspense muito bem feito, eu acredito que o ritmo da leitura
possa ser incômodo para algumas pessoas, de achar muito lento, muito arrastado, mas, gente, no final do livro faz todo o sentido, sabe? Ele montou a estrutura do livro pensando nisso, pensando no enredo e no tema que ele queria abordar. Então, assim, eu adorei esse livro. Ele é um pouco conflitante, sim, no início, porque assim que eu terminei de ler, eu precisei ter um tempo pra digerir aquilo, porque eu fiquei bem confusa na hora. Mas eu gostei muito dele, gostei do tema que ele abordou aqui. E, assim, eu recomendo. Só que, por favor, se você leu Caixa de Pássaros do autor, né? Não vai com muita sede ao pote, porque isso aqui tá muito longe de ser estilo Caixa de Pássaros. Eu sei que o autor acabou pegando esse estigma, né? Porque muita gente lê Caixa de Pássaros e vai pros outros livros dele achando que vai ser a mesma coisa ou algo similar. E, gente, é totalmente diferente. Então, assim, leiam. É uma leitura que vale a pena ser apreciada. Mas vão com calma, não vão com tanta sede ao pote, tá? Um livro que eu li em agosto e se tornou um favorito foi Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. E assim, gente, eu achei esse livro simplesmente incrível. Eu não vou falar muito dele nesse vídeo porque eu já gravei uma resenha e lá eu vou comentar tudo detalhadamente com vocês, sem spoilers, é claro. Mas só pra vocês terem uma ideia, aqui nós temos 4 contos, alguns com elemento sobrenatural e outros não. Mas o que pesa mesmo é a crueldade humana. Esse livro, ele é terror, só que ele não é um terror daquele que você precisa dormir de luz acesa, sabe? Esse é aquele terror que você deita na cama e você fica assustado de estar refletindo sobre a vida e saber que existem pessoas realmente cruéis por aí e que de alguma forma elas podem afetar a sua vida. E assim, você ser confrontado com essa realidade é muito desesperador. Mas eu vou comentar com vocês depois desse livro aqui, conto a conto, sem spoiler. Mas assim, super recomendo, eu gostei muito desse livro. Eu acho que a única coisa que eu recomendo aqui com ressalvas é o segundo conto, né, que é o Gigante do Volante, porque pode dar gatilho relacionado a abuso sexual em algumas pessoas. Mas os outros eu acho que você consegue ler tranquilamente. Tranquilamente não, porque o tema é pesado, tá? Mas assim, eu acho que não tem problema. Acho que só o Gigante no Volante que... Assim, quem tem gatilho com isso, eu não recomendo que leia. Leia os outros contos. Esse aqui não. Li também um conto que foi O Sétimo Dia, escrito pela Dessa lá do Louca dos Livros. Esse conto está disponível no Wattpad, então vocês podem ler gratuitamente. E eu vou estar deixando o link aqui embaixo para vocês irem lá conferir. E assim, gente, isso aqui basicamente é uma espécie de reconto da criação do mundo. Eu já admiro o trabalho da Dessa como booktuber e eu fiquei ainda mais feliz de ter conhecido a escrita dela e de ter gostado da escrita dela. Eu gostei muito da forma em que ela descreveu essa criação, foi muito bem feita. Eu conseguia visualizar as imagens perfeitamente. E a forma que ela descreveu de como a ganância vai corrompendo a alma humana aos poucos foi muito bem feita. Eu realmente adorei isso. Também amei a forma em que ela concluiu a história ali e amarrou todos os pontos. E assim, fica difícil falar mais do que isso pra vocês porque o conto é bem curtinho e eu não quero dar spoiler. Mas por favor, gente, é de graça. Só clica aqui no link e vai lá ler, tá bom? Li também esse mês um thriller que foi A Corrente, e aqui basicamente nós temos uma mulher que teve a sua filha sequestrada. Só que para ter a filha de volta, ela deve, além de pagar o resgate, sequestrar uma outra criança. Já temos um dilema moral aí, e eu sou bem da vibe do não se negocia com um sequestrador. Provavelmente se fosse a minha filha, eu teria ligado para a polícia na hora e, bem, já era, né? A menina teria morrido. E assim, depois que eu falei que eu tava lendo esse livro no Instagram, eu recebi todo tipo de mensagem, de gente falando que, tipo, meu Deus, melhor thriller que eu li na minha vida, achei incrível. E teve gente que virou e falou assim, eu tive uma péssima experiência com esse livro. Então, assim, eu já fui meio que, tipo, não, calma, vamos lá, né, com calma. Só que pra mim, gente, a experiência foi muito boa, sabe? Não é realmente o melhor thriller que eu li na vida, mas assim, dizer que foi uma péssima experiência aí eu já acho que é um pouco de, sei lá, exagero. Eu acho que o livro tem muitas qualidades, sim. Eu gostei muito da premissa, tudo bem que tem algumas falhas durante a história, mas assim, é uma história realmente muito instigante. Mas vamos por partes. Primeiro, eu quero dizer que o esquema aqui é genial, sabe? De um jeito mal, mas ele é muito inteligente. Tem algumas coisas que eu não concordo, por exemplo, de falarem que não é pelo dinheiro, né, é pela corrente. Gente, tudo na vida é pelo dinheiro. Tudo, absolutamente tudo. E o dinheiro também está muito vinculado ao poder, tá? Então, assim,
sempre vai ser pelo dinheiro e pelo poder. Simplesmente assim que a vida funciona. Outra coisa é que eu sou da vibe do não se negocia com sequestradores. Só que assim, lendo esse livro, eu acabei tendo uma nova perspectiva. Eu comecei a entender melhor o como funciona a cabeça de uma pessoa que acha que se ela fizer alguma coisa errada, ela vai perder alguém que ela ama, sabe? E a maneira que foi feita aqui, eu achei que foi muito bem feita. Eu conseguia sentir esse desespero da mãe. E por mostrar, às vezes, por perspectivas de personagens diferentes, quando a gente estava acompanhando a mãe da personagem, você sentia o desespero dela e tudo mais, mas quando você via aos olhos de outras pessoas, ela já tava como se fosse uma pessoa completamente diferente, sabe? O desespero dela parecia muito mais intenso e muito mais sinistro para as outras pessoas do que quando a gente lia acompanhando ela. Eu gostei bastante disso, foi uma característica bem legal. O autor também traz uma crítica sobre tenha cuidado com o que você compartilha nas redes sociais. E assim, a forma que ele apresenta aqui no livro, eu acho que merecia ser um pouco mais aperfeiçoada. Ele mostra as pessoas postando coisa de forma excessiva na internet, né? O que estaria facilitando o trabalho de pessoas que possam estar te observando. Mas assim, a maneira que ele faz, eu acho que para algumas pessoas vai acabar funcionando do tipo, não é bem assim que acontece, nem todo mundo faz isso. Mas gente, eu conheço pessoas que são idiotas o suficiente de compartilhar tudo no Facebook, no status do WhatsApp, no story do Instagram. Você praticamente sabe todos os passos da pessoa ali. Então assim, eu acho que isso aqui vai variar muito de leitor para leitor. Tem gente que vai se incomodar porque vai achar, não é assim que acontece. Mas gente, eu conheço pessoas assim. Então pra mim isso não foi um problema. Pra mim foi tipo assim, ó lá, tá vendo? Eu falo pros outros que não é pra postar toda hora e a pessoa vai lá e posta. Vai ser sequestrado. Então, assim, vai funcionar diferente aí pra cada leitor. Exclusivamente sobre a escrita dele, eu acho que ela precisa ser aperfeiçoada, sabe? Porque é uma leitura muito fluida, ela é muito rápida, ela é instigante. Só que tem um problema. Tem alguns momentos em que você sente falta de breves explicações. O autor parece que esqueceu de mencionar um parágrafo ou uma frase, sabe? De uma coisa que você se pergunta, que você consegue imaginar qual seria a explicação para aquilo, mas ele não te diz. Então fica uma coisa em aberto que teoricamente teria que ser explicada. Tanto que tinha alguns trechos desse livro que eu conseguia imaginar perfeitamente, tipo, se tivesse um parágrafo falando isso, isso e isso, ficava perfeito, sabe? Então, assim, eu achei que faltou alguns detalhes, né? Só que esse livro vai ser adaptado para o cinema. E é aí que eu tenho esperança, porque são coisas tão simples, coisas que em uma cena ou outra aparecia, que nem consome muito tempo de tela, né? Coisa assim de 1 minuto, segundos, sabe? Então acho que essas falhas de escrita aqui podem ser corrigidas facilmente num filme. É só a pessoa que for responsável, né, diretor, roteirista, essas coisas assim, saber honrar o dinheiro que vai estar recebendo para fazer esse filme. Porque isso aqui você imagina facilmente um filme. Eu quando comecei a ler, eu ficava pensando assim, gente, isso aqui dava um filmaço, sabe? Tipo, é muito tranquilo de adaptar isso aqui pro cinema. E eu só fui descobrir que realmente já tem uma adaptação que vai ser feita e tudo mais depois que eu terminei de ler o livro. E assim, gente, olha, dá pra fazer tranquilamente e, por sinal, tem grandes chances do filme ser melhor do que o livro se tiver essas pequenas correçõezinhas que eu tô falando, sabe? Porque isso é uma coisa que eu sei que vai incomodar algumas pessoas, que tem gente que vai estar tão entretido na trama que vai simplesmente ler e passar direto, entendeu? Mas assim, algumas pessoas podem se incomodar com essas coisinhas. Eu me incomodei em alguns momentos, mas eu tava tão entretida com a trama que eu ficava assim, não, tudo bem, deve ter sido isso e acabou, vida que segue. Mas assim, gente, a premissa é genial, sabe? Eu achei muito interessante esse esquema. Então assim, gente, eu recomendo esse livro pra vocês. Primeiro que, como ele tem opiniões bem divididas, eu acho que você tem que ler e tirar suas próprias conclusões, né? Mas assim, por mim, não é o melhor thriller do mundo, afinal de contas tem essas falhas na escrita. Mas assim, ele não é uma experiência super negativa, gente. A história dele é muito instigante, você lê o livro muito rápido, porque você quer saber o desfecho. Você quer saber como que aquilo vai se resolver. Então assim, li, gostei bastante, recomendo, tá? E eu espero realmente que se vocês lerem, vocês também curtam, tá?
Li também o livro Fique Onde Está, Então Corra. Esse livro eu não tô com ele aqui porque ele foi de um projeto de leitura de livro viajante. Também não vou falar muito sobre ele aqui, né, porque já tem um vlog de leitura onde eu falei sobre o projeto do livro viajante, falei um pouco sobre a história, né, à medida que eu fui lendo. Vocês podem assistir tranquilamente porque eu não dei spoiler de nada, né, eu fiz comentários assim breves relacionados a alguns pontos específicos da história que me chamaram a atenção. Por exemplo, um deles foi a questão do patriotismo na época da Primeira e Segunda Guerra. Porque esse livro vai estar contando a história de um garotinho que no dia que ele fez 5 anos de idade começou a Primeira Guerra Mundial. Então você vai estar vendo os reflexos da guerra na vida desse menino, tá bom? Eu sei que livros sobre guerras pode ser um pouco pesado para algumas pessoas, mas esse aqui eu recomendo muito para quem tá pensando em iniciar livros do gênero, porque ele é bem leve. Tem algumas coisas assim que são mais sensíveis, mais emocionantes, digamos assim, mas ele não é o tipo de livro que você vai chorar horrores ou que você vai terminar se sentindo mal. Ele é um livro bem tranquilo e é por isso que eu recomendo, né? Principalmente para quem tem interesse pelo tema e quer pegar uma parada mais leve. Mas de qualquer forma, eu vou deixar aqui em cima nos cards o vlog para vocês assistirem. Aí vocês veem aí se vocês vão ler ou não, como é que vai ser, tá bom? Mas bem, gente, é isso. Essas foram as minhas leituras do mês de agosto. Eu fiquei bem feliz porque eu tô sentindo que eu tô voltando pro meu ritmo de leitura e eu tava sentindo muita falta disso, porque eu não tava lendo, não era por ressaca ou alguma coisa assim. Era porque eu realmente não estava com tempo, entendeu? Agora que as coisas estão normalizando, tô conseguindo ler os livros que eu quero, tô muito feliz e satisfeita. E sem contar, né, que eu gostei de todas as leituras que eu fiz esse mês, então assim, eu fiquei bem feliz mesmo, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo. Vamos conversar aqui embaixo sobre as suas leituras, se você se interessou por algum desses livros, se você já leu algum deles, tá? Vamos bater um papo. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, nem de se inscrever no canal do Telegram para receber todas as notificações daqui. E aqui embaixo também tem link de compra para esses livros. Então, se você se interessou, adquira pelos links do canal que você vai estar super ajudando, tá bom? E você não vai estar pagando nada mais por isso. E você pode comprar qualquer outra coisa que você quiser, tá? Não precisa ser só livro. E bem, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!